Fala, meu povo, tudo bem? Arquiteto Ricardo Meira para mais um episódio do podcast mais ou menos 30 minutos com o CalDF. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a arquiteta e urbanista Sandra Marinho, nossa companheira de luta também, participação ativa no Cal, desde não só dessa gestão, e a gente vai conversar sobre um tema muito especial, muito caro, não só à atual gestão, mas ao Conselho como um todo, que é como levar a arquitetura, a atividade, a atuação e o resultado do trabalho do arquiteto para mais gente. Tudo bem, Sandra? Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Sandra, nossa amiga, colega querida aqui do Conselho, e eu queria já começar com uma pergunta, né, já mais ali na lata. Pode mandar. Nossa profissão ela é muito vista como elitista por grande parte da população. Inclusive pelas pesquisas que o Cal já fez nos últimos anos, né, muito pouca gente que reforma ou constrói no Brasil tem acesso a serviços de arquitetos e engenheiros. A profissão do arquiteto e urbanista, na tua opinião, ela ainda é de elite e ela pode deixar de ser? E como isso pode acontecer, na tua opinião? Ela ainda é vista, né, como uma profissão para uma classe específica, né, da sociedade, mas ao longo dos últimos 7, 8 anos a gente vê uma mudança aí significativa desse modo que a sociedade vê o profissional de arquitetura, né? A gente vê uma evolução na atuação do profissional dentro da periferia, né? Isso é uma mudança que a gente tem pela formação que a universidade vem agora prestando, né? Vem se modificando, toda essa capacitação desses alunos, né? Que vão ali entrar no mercado e eles moram na periferia, então eles precisam atuar dentro da periferia e descobrir esse caminho da atuação profissional dele nesse espaço é fundamental. Primeiro, para que ele tenha o papel sustentável ali dentro, né? Ele volte para a própria comunidade aquilo que ele recebeu dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade de ensino superior. Legal você falar isso. Como dizia o Jô, né? Sem querer te interromper, já te interrompendo. Você acabou de comentar que isso começa na universidade, né? Exatamente. Nas faculdades. E a gente viu nos últimos 10 anos, pelo menos, uma mudança radical de perfil do estudante, né? Eu venho de uma federal, me formei há mais de 20 anos, e o estudante de baixa renda, ele era exceção. E eu nem estou entrando aqui nos aspectos referentes à etnia, mas principalmente à renda. E a gente tem observado essa mudança de perfil médio, né, do aluno universitário, com a arquitetura não é diferente. Você acha que isso também contribui para essa visão um pouco mais aberta e democrática da profissão? Na verdade, isso é o fator determinante da mudança. Eu acho que a partir do momento que você gera uma análise crítica, né, daqueles que estão dentro da periferia, onde existem os problemas de habitabilidade, que são, assim, impactantes dentro da saúde daquela comunidade, não só da família, mas do núcleo, né, que está se formando ali sem esse acompanhamento, às vezes, do Estado em uma política habitacional, ele consegue receber o conhecimento técnico dentro da universidade e fazer uma análise crítica diante do seu uso, né, do uso da cidade. Isso, né? Porque a casa dele, às vezes, tem que passar por isso. Vive. E quem melhor do que quem tem um problema para achar a melhor solução para resolvê-lo? Muito bacana, né? Esse profissional que hoje resolve, que está dentro da periferia se atuando como arquitetos e urbanistas, trazendo para a comunidade soluções, né, que o arquiteto que está lá naquele grupo minoritário, né, que ali são os 15% que acessam o profissional de arquitetura. Sim. Ou engenharia, né, que é a pesquisa do Datafolha, traz aí pra gente como um dado concreto, é ele que está fazendo, nesse momento que a gente está conversando, ele está lá atuando, dando essa resposta para a comunidade. E onde que entra a ATIS nessa história? O que é a ATIS? Explica pra gente. A gente tem que ter a consciência do que é a arquitetura popular e do que é a ATIS, que é a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Os dois focos estão em uma classe que não é atendida pelo profissional convencional, né, que é formado, que até então, há 10 anos, era formado para atuar no mercado. Uhum. Então, a arquitetura social é aquele desenvolvimento da função do arquiteto dentro da comunidade, no qual ele tem um retorno financeiro
para fazer a prática, para ter a prática profissional ali, né, prestando projeto de arquitetura, uma reforma de interior, um acompanhamento de obra, né, enfim, esse tipo de atividades. A assistência técnica, não. A assistência técnica é uma política pública que é de responsabilidade total do Estado, né, mas que ele pode ser fomentado pela sociedade. Por exemplo, o Conselho de Arquitetura, hoje, ele fomenta, né, por meio de recurso próprio, né, essas ações de assistência técnica, que muitas vezes podem estar ligadas diretamente a grupos organizados sem fins lucrativos, né, que trabalham de alguma forma com a questão da habitabilidade ali, da edificação ou mesmo da própria cidade. Então pode ser uma intervenção edilícia ou urbana, e isso vai se caracterizar por um atendimento de uma política pública, né, ali que está sendo auxiliada com os atores envolvidos. E a gente tem uma questão das melhorias habitacionais, que aí você já está falando do foco principal da edificação. E aí o Estado realmente, pela Lei 11.888 de 2008, ele é obrigado a ofertar esses profissionais, né, a famílias de até 3, que ganham, né, a renda familiar de até 3 salários mínimos, para que ela tenha uma garantia de salubridade naquela unidade. E a gente vê o resultado final disso, de fato, porque são intervenções na habitação, né? Diretas, né? Isso. E como é que é essa triangulação, esse jogo aí de atores, de entes públicos, para tornar isso viável? É até legal a gente esclarecer isso, porque é muito comum, né, o profissional de arquitetura se questionar, nós também questionamos, por que não, para onde vai o dinheiro da anuidade, dos RRTs, das multas, que os conselhos profissionais recolhem, e com o CAL não é diferente. Então, isso. Parte disso tem que ir necessariamente para fomentar essas políticas, né? Sim, a gente, né, tem uma resolução interna que determina isso, que pelo menos 2%, né, dos recursos do CAL, claro que descontado é o líquido, né? Sim. 2% vá para aplicação em ações de assistência técnica. A gente tem a atuação do Conselho muito importante nesse momento, porque é ele que faz o contato com um profissional de arquitetura para levar o conhecimento, né? Porque aquela informação salva, né? Então ele salva o profissional que está em busca de um propósito, né, de atuação. Então às vezes ele não se encaixa em um determinado papel, né, que a sociedade ali empurra ele, acaba empurrando ele ali quando ele forma e cai no mercado de trabalho. Então o Conselho mostra que existem caminhos, né, que ele pode atuar pela arquitetura social ou com assistência técnica. E aí vem a pergunta, mas como é que eu atuo com assistência técnica e posso ganhar, né, posso sobreviver disso? Aí a gente tem exemplos de servidores públicos que fazem a execução da Lei 11.888, né, a lei da ATIS, dentro do Estado. Então, há 7 anos atrás, você via poucos exemplos de servidores públicos que trabalhavam com isso. Hoje, não. Então, isso abre a possibilidade, por exemplo, de sim, um profissional que se forma em uma universidade, que faz um curso de arquitetura, prestar um concurso público e entrar numa área que caiba, que encaixe esse discurso da saúde, da habitação, da educação, da habitação, porque a assistência técnica ela não está vinculada apenas à habitação. Você não pode... Porque quando você fala de uma reforma, você está interagindo com outras camadas ali do convívio, né, do desenvolvimento social e psíquico daquele indivíduo. Para saúde, educação. Exatamente. Economia. Então, ele pode estar dentro, às vezes, de uma secretaria de saúde e levar uma ideia inovadora do tipo implementar um escritório de assistência técnica para trabalhar junto com os médicos de família, que seriam os arquitetos de família. Sim. Ele pode estar dentro da Secretaria de Educação e potencializar o desenvolvimento dessas crianças, né, ali na primeira infância, olha que legal, por meio, às vezes, de uma ampliação de uma casa, instalação de uma janela, entrada de uma iluminação natural, enfim. Então, ela é transversal. Isso é o que eu acho mais legal da assistência técnica. Você não pode necessariamente se vincular apenas na leitura de que, vou reformar um quarto, ou vou levantar um telhado. Não, você tem que ver os aspectos que estão ali influenciados por uma ação que você vai fazer. Isso reforça até o caráter multidisciplinar da nossa atuação, né? Exatamente. E como é que você caiu nesse mundo, assim? O que te atraiu? Fala um pouquinho aí da tua história profissional e o que te trouxe até aqui.
A minha atuação com assistência técnica, basicamente assim, habitação de interesse social veio a partir de 2016, por meio da atuação dentro do Estado. Fui convidada pelo arquiteto Gilson Paranhos, na época que era presidente da CODAB DF. A partir dessa experiência, eu me encaixei. Eu já tinha 8 anos de formado. Você já era servidora? Não sou servidora pública. Olha que bacana. Na realidade, eu entrei para ter essa experiência. Eu achei que você fosse, olha só, achei que você fosse. Não fui. Na realidade, como Brasília tem uma tendência aos concursos públicos, Sim. quando eu saí da UNB, o meu caminho já estava determinado que seria ao contrário disso. Eu não queria isso para mim. Porque é aquele preconceito, né? A gente tem um preconceito de que, o arquiteto não pode trabalhar na periferia. O arquiteto pode trabalhar na periferia. Ou o arquiteto não vai conseguir ser empreendedor dentro da máquina pública. E eu digo claramente que, pela minha experiência, você pode. Pode ter uma visão empreendedora dentro do serviço público para você servir ao público com a maior eficiência. E foi aí que eu me encontrei. O meu propósito, por mais que eu tenha tido experiências muito boas enquanto dentro do mercado tradicional, mas hoje eu te digo claramente que eu tenho o meu nicho de atuação próprio. Eu acredito muito no que eu faço e hoje eu acredito muito mais que o arquiteto, com uma visão já preparada para enxergar a cidade, né, com uma forma como assistência técnica provoca, né, e pede que seja feito, ele é um potencial transformador dentro de toda uma estrutura. Ele tem uma capacidade de contaminação positiva para que outras pessoas que não têm acesso à informação, por exemplo, de uma lei federal como a nossa, que está prontinha aí para ser aplicada, possa ser aplicada com efetividade. A corrente do bem. E daí, por meio dessa experiência, eu acabei vindo como arquiteto convidada na gestão anterior para trabalhar na Comissão de Assistência Técnica. No CAL já. No CAL DF. E nessa gestão fui convidada para fazer parte do corpo de conselheiros, né, atuando aí também dentro da assistência técnica, da comissão temporária. E o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, conta pra gente que isso aí é uma das joias assim, da atual gestão do CAL DF, né? Fala um pouquinho pra gente. Eu com essa minha visão e tendo a noção que o meu papel é muito articulador e político nesse ponto, eu vi a possibilidade, estando dentro do Estado, estando dentro do Conselho e tendo esse conhecimento do movimento nacional que existe, né, de aplicação de assistência técnica, eu vi na experiência, por exemplo, do CAL Rio Grande do Sul, que tem a campanha Nenhuma Casa Sem Banheiro, que é uma tradução do saneamento básico é necessário para todos, né, por incrível que pareça, ainda existe um alto índice, né, de falta de banheiros, a instalação de redes, né, de recolhimento de águas pluviais, de esgoto em várias cidades. E Brasília, apesar, né, da gente achar que aqui tá tudo ok, a gente tem a 16 quilômetros do centro do poder, né, a cidade estrutural, onde a gente tem um dado da Codeplan, que a cada 4 casas, pelo menos uma, né, não tem a rede própria instalada de saneamento. Isso realmente nos preocupa. E eu vi nesses dados da Codeplan, o trabalho desenvolvido da campanha, né, do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro do CAL Rio Grande do Sul, a possibilidade de unir todos os atores dentro do Distrito Federal. Então, eu fiz esse trabalho, a gente fechou pelo CAL DF 2 acordos de cooperação técnica, um com o CAL Rio Grande do Sul, para ter essa legitimidade de usar, né, a campanha, o projeto deles aqui, e o outro com a CODAB, que é o órgão executor, né, da política habitacional. Então, a gente triangulou para que efetivamente a gente conseguisse chegar num resultado palpável, que é isso que a gente quer. A gente não quer mais discursos, a gente quer ações concretas para mostrar que realmente é possível. E como funciona esse projeto na prática? O que é o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro? O projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele basicamente mapeia famílias, né, em vulnerabilidade habitacional extrema. Elas são famílias que são indicadas pelos centros de referências locais, né? Nesse caso foi da Estrutural. As assistentes sociais nos indicaram passou para o CAL DF uma lista com beneficiários. A partir daí a gente fez as visitas. Teve um apoio de serviço social para validar a análise dessas famílias. Selecionamos. O CAL DF, por meio de um edital, em 2021, fez a seleção de 7 arquitetos que foram capacitados pelos conselheiros do CAL DF da comissão temporária, e a partir daí foram desenvolvidos 30 projetos, né, até o momento, que estão desenvolvidos,
com o projeto, a planilha orçamentária, e hoje eles estão em processo de execução na cidade. Que bacana. Muito legal. Você pode compartilhar, claro, preservando, né, a privacidade das pessoas, experiências que você vivenciou de mundo real, assim, o que você viu porque eu me imagino no teu lugar, assim, lá atrás, lá em 1822, quando eu era estudante, meu primeiro estágio foi no escritório modelo da UNB. E eu me lembro que o nosso trabalho era exatamente visitar uma cidade aqui do DF, era o Recanto das Emas. E o nosso trabalho era um convênio com a Caixa, então a gente tinha que verificar o que tinha sido implantado com a graninha que a Caixa tinha liberado para essas famílias. E era um dinheiro muito pequeno, mas era para reformas emergenciais. E eu me lembro que, embora eu venha de uma família humilde, venha do interior, né, enfim, usei todos os benefícios que a universidade pôde me proporcionar, foi um choque para mim. Apesar de ter esse contato na minha infância com membros da minha família, ainda assim foi um choque de realidade, porque quando você entra na arquitetura, talvez o próprio ambiente, as próprias discussões, os conteúdos que são passados, as aspirações profissionais, muitas vezes te deixam meio com uma visão meio restrita a um mundo ideal que não existe, né? E quando você vai para um projeto como esse, a realidade é jogada na tua cara, de uma maneira que muitas vezes, com toda a experiência que você tem, em algum momento você talvez não se visse tão pronta para ver aquilo que você viu. Você pode compartilhar um pouquinho alguma experiência nesse sentido? Você chegou a visitar pessoas? O que você viu que mais que chocou, assim? Nossa, são várias histórias, né? Em 6 anos aí de atuação concreta, a gente tem muitas histórias catalogadas que são impactantes. Mas tem, assim, uma que eu destacaria foi uma casa que a gente reformou por meio, né, da prestação de assistência técnica na cidade de Porto Rico. E a gente fez ampliação de 2 quartos nessa casa, porque era uma senhora com 2 filhos, o marido 2 filhos, né, uma menina e um menino. E eu me lembro que quando o quarto ficou pronto e a menina entrou, ela perguntou para a mãe dela: mãe, mas esse quarto é só meu? E aí ela falou assim: minha filha, eu realizei seu sonho. Porque eles cresceram durante mais de 15 anos, a menina já estava com 15, o filho já estava com 17, na sala, todo mundo dormindo na sala. Então, com esses 2 quartos que a gente fez nessa casa, o casal pôde ter privacidade e a menina passou para o quarto, né? Então, assim, o desejo de uma mãe proporcionar isso para um filho, ainda mais uma filha, né, assim, é muito significativo. E a gente sabe que a assistência técnica, ela tá aí para poder levar esse tipo, não é realizações, a gente não é Luciano Huck, não é esse o objetivo, porque tem uma análise social para essa família estar ali. Mas quando a gente fala de ampliação de quarto, instalação de porta, a gente está falando de segurança, às vezes de criança, né? A gente está falando de uma situação muito delicada ali existente. Então, às vezes, chegar numa casa e a assistente social já preparar a gente, que ali dentro daquela casa, por exemplo, já teve situação de abuso, e a gente saber que a importância de ter um quarto a mais, com uma porta ali, é mais importante do que ter o porcelanato. Sim. Então, a assistência técnica, ela é isso, ela é você entender qual é a vulnerabilidade existente de fato dentro daquele núcleo familiar, e ela apoiar essa família para poder acessar uma moradia digna, né? E um direito constitucional, né? Porque a gente está falando aqui de assentamentos informais, né? Que a gente nem tocou nesse assunto. A assistência técnica, ela está destinada a famílias de 3 salários mínimos, e normalmente essas famílias, elas estão em áreas que estão em processo, às vezes, de consolidação ou em processo de regularização. Então, elas não têm acesso, às vezes, muitas vezes, a médico, né? É o básico, né? Ao básico, né? Não tem professor suficiente. Você imagina um arquiteto ou um engenheiro, né? E ter esse tipo de serviço salva, sim, vidas, né? Então, a assistência técnica, é por isso que eu digo, a reforma, ela é um item que se consolida materialmente, que você justifica a aplicação do recurso, mas tem várias análises que você pode fazer ali por trás. Enfim, e tem histórias que, por exemplo, a gente fez ampliação e o recurso, a necessidade é tanta que às vezes a gente não coloca o piso ou não consegue rebocar a casa porque o recurso não dá, você tem que ficar escolhendo ali onde você vai usar.
e você vê uma mulher sozinha, sabe, com 3 filhos, 4 filhos, e virar para você e falar assim, olha, não fica preocupada, eu vou dar meu jeito, e quando você voltar aqui, o meu piso vai estar instalado e minha parede vai estar rebocada, e a gente voltar, tem uma pilha de saco de cimento, e a filha dela tá em cima dessa pilha, entendeu? Então a gente tem foto desse registro, então você vê que existe também uma autonomia que a assistência técnica dá para essas famílias, né? Então, às vezes você acha que você tem que fazer tudo, né? O arquiteto é muito perfeitinho, então isso é outra coisa que a gente tem que trabalhar dentro da assistência técnica. Faz o que dá. Porque essa questão de lidar com a imperfeição é um processo da assistência técnica, que o perfeito pra gente é tudo acabado. E quando você entra em áreas autoconstruídas, sem a presença do arquiteto e do engenheiro, que você tem que corrigir problemas, né? Você tem que aceitar que não vai dar para fazer tudo, né? E aceitar que existem urgências, que às vezes o banheiro é urgente, mas a porta vai ser mais. E a multidisciplinaridade, por exemplo, com a presença do assistente social, é que vai te orientar a enxergar com mais clareza e te lembrar qual é a sua função dentro desse processo. Isso é muito bacana. Muito legal. É legal que seu olho até brilha quando você fala disso. Todo mundo fala isso, viu? Fala assim, bacana. gente, 6 anos e o seu olho brilha desse jeito. Bom sinal, né? Bom sinal. É propósito. Sabe uma coisa que eu fico pensando enquanto você fala? Que o profissional de arquitetura que trabalha no mercado convencional, digamos assim, ele tem o seu mérito, ele tem sua importância, tem sua relevância. A gente não está aqui fazendo apologia da pobreza de forma alguma. Não. A ideia é mostrar que existe um campo muito mais vasto do que o profissional imagina para a sua atuação. Mas eu que estudo muito, por exemplo, percepção de valor, preço, recompensa, pagamento, uma coisa que a gente estuda na economia é que pagamento, eu faço algo, comercialmente falando, esperando uma remuneração. Mas no sentido mais amplo de profissão, existem muitos profissionais muito bem remunerados, mas que se sentem mal recompensados. Seja pela falta de reconhecimento do seu cliente, seja pela falta de condições de fazer um trabalho dentro daquilo que ele se propôs. Eu estou dizendo no mercado convencional. O cliente me contrata, me paga um bom dinheiro, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria, porque o cliente muitas vezes impõe suas condições e tal. Quando a gente vai para esse mundo em que você vê que o pouquinho que você faz gera um baita resultado, às vezes muito maior do que o que você previa para o teu cliente, né? E que você também é recompensado indiretamente com isso, né? Eu imagino que não há alguém que trabalhe com arquitetura, seja social, seja com ATIS, que no final do dia pense assim, cara, o pouquinho que eu fiz vai tornar a vida dessa pessoa melhor. Amanhã ela vai acordar diferente, né? Isso é parte do pagamento também, né? Isso faz parte também, é um retorno que você tem. Eu sempre digo assim, que às vezes o caminho não é fácil, né? Porque você lidar com dores dos outros, né? Então, assim, quando você pega um cliente no mercado tradicional que ele vai reformar um apartamento em um bairro nobre de Brasília, ele está melhorando de vida. Muitas vezes é esse o motivo, né? Não tem como a gente falar, eu vou reformar um apartamento porque eu tô triste, né? E quando você trabalha com arquitetura, com assistência técnica, por exemplo, você está entrando na situação inversa, porque normalmente você tem um problema instalado ali, que está ligado a vários fatores, né? E você está indo lá para resolver um problema e no final você sai com a gratificação. Então, por exemplo, você voltar tempos depois numa casa e ver que uma pessoa que estava antes em depressão não está mais, ou que ela fala assim, nossa, no primeiro mês que vocês, depois, né, que vocês fizeram a reforma, eu não aguentava de tanta gente que queria vir aqui ver, primeiro, se era verdade, e segundo, para ver como tinha ficado bonito, né? Então, isso é muito legal, e isso faz parte do processo. E a gente vem evoluindo, né? Porque antes, essa questão desse trabalho dentro de comunidade, com profissionais de arquitetura, e tem outras profissões que também atuam, era visto como um voluntariado. E hoje a gente tem clareza que isso não pode ser mais visto dessa forma, é uma profissão. E ela precisa ser remunerada, né? Também bem remunerada. Então a gente vê que, por exemplo, essa atuação não só minha, mas de um grupo de arquitetos que teve desde 2015 dentro do estado, é uma possibilidade de atuação de nicho de mercado, né? Pouco explorado, inclusive. Oi? Muito pouco explorada, né? Isso, muito pouco explorado. Então são poucos. A gente sempre fala assim, quando vai falar de ATIS dentro do CAL, aí aparece sempre nomes, os nomes vão se repetindo, mesmo que sejam
dentro do Estado, ou em conselho, ou em instituto, né, ou em sindicato. Sim. As pessoas são sempre as mesmas pessoas. Então, hoje, eu acho que o trabalho fundamental que a gente tem dentro do conselho é justamente estimular que novas Sandras, novas Marianas Montempo, Luiz Sarmento, Gil, são tantos arquitetos bacanas que passaram pelo processo de assistência técnica aqui no Distrito Federal, se multipliquem, apareçam, né? Porque eles estão aí. Então a gente tem que abrir um espaço agora para eles atuarem, para eles encontrarem seu propósito, né, assim, dentro desse nicho, para quem se enquadra, porque é uma questão mesmo de perfil. Então não é, mesmo que pague bem e você pode ir, mas eu tenho certeza que não dura muito tempo se você não tiver um propósito por trás da sua consciência, da sua função social, dentro desse processo de construção de cidades mais acessíveis, democráticas, sustentáveis, né, e achar realmente esse nicho aí dentro desse sonho, né, de sair da faculdade, fazer acontecer. É o tal do começar pelo porquê, né? Isso. Saber primeiro qual é o teu porquê, o que te move, qual é a razão pela qual você decidiu seguir essa profissão, enfim. Isso. E aí encontrar os pontos de convergência. Né? E, enfim, a gente precisa evoluir, mesmo aqui no DF, que a gente tem, né, uma experiência bem desenvolvida, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. E a quantidade de profissionais que vai buscar por esse caminho de atuação dentro do Estado, ele é fundamental para a gente fazer pressão, para a gente poder cobrar, né, que isso se fortaleça a cada 4 anos, vamos dizer assim, né? A gente está numa época agora de eleição, então agora é a hora, por exemplo, da gente cobrar de quem vai estar dentro da CLDF, de quem vai estar à frente do governo do Distrito Federal, o conhecimento sobre essa lei, por exemplo, né? Uma obrigação do Estado, uma abertura de atuação, aí fazer o nosso lobby para que a gente esteja com vagas garantidas dentro dessas estruturas, né, de Estado. Para que seja uma política de Estado, não de governo. Exatamente, não é um querer meu, né? Não pode estar personalizado em uma pessoa, isso tem que estar estruturado. Então você pode sair, eu saio, mas isso vai continuar. E aí o conselho ele tem essa importância nesse momento de sensibilização dos arquitetos, de sensibilização dos atores públicos, né, de entender em que momento ele tem que aparecer ali, justamente para fortalecer e não deixar a peteca cair. Se você tiver que dar conselhos, recomendações, imagine que alguém que esteja nos assistindo, um arquiteto, tenha, né, ouvido a gente conversar e pensado assim, nossa, é isso que eu queria fazer, eu nem sabia que existia isso. Por onde eu começo? O que eu posso fazer para trabalhar com assistência técnica no Distrito Federal? O que você sugeriria assim, para essa pessoa? Bom, eu acho que primeiro ela tem que vir para o conselho. Eu acho que ela tem que participar aqui com a gente das nossas ações da Comissão de Assistência Técnica, procurar saber como é que funciona, para ela ter esse contato inicial, que eu acho que é isso. Ela tem que ter um ponto de referência. E o conselho pode ser esse ponto de referência. Então, o primeiro conselho venha, procura o CalDF, porque ele já tem experiência desde 2017, preparando estudantes aí pela jornada de assistência técnica, que a gente nem tocou nesse assunto, mas foi um processo de 3 anos aí que eu tive também envolvido junto com o IAB, né? Foi o nosso parceiro, ele foi o executor, o CalDF entrou com recurso, a CODAB entrou com a parte de conhecimento técnico, então conhecer, estudar um pouco do tema para poder entrar na comunidade já preparado, não é entrar na comunidade de qualquer jeito. Então eu aconselharia primeiro fazer essa conexão com a gente. Se capacitar, eu acho que tem que ter essa capacitação, é necessário para que você se prepare, né? O arquiteto, você veja, olha que curioso. Quando a gente foi para dentro da comunidade, a gente já entrou querendo reformar a casa, fazer acontecer. Só que aí houve uma rejeição. A presença do arquiteto ali em várias comunidades do DF, a gente quis entender por quê. E a gente viu que, não é assim, né? A gente precisa de pessoas junto com a gente. E quem são essas pessoas? São as lideranças comunitárias, os assistentes sociais. Então, a assistência técnica se faz com vários atores. Então, por isso que eu digo que estudar, se aproximar do conselho, por exemplo, é uma possibilidade. Procurar, às vezes, grupos locais que atuam dentro dessas comunidades, às vezes por meio de creches locais, né, que tem esse acolhimento ali para as mães
solo, é uma possibilidade também de prestar algum tipo de serviço de assistência técnica, né? E ONGs e OCIPs também que trabalham em determinadas regiões. E aí a gente tem mapeado uma lista de mapeamento que a gente pode fazer o direcionamento. Mas antes de tudo, capacitação CalDF. Que legal, muito bacana. Pessoal, esse tema aqui, se deixar, a gente faz 2, 3, 4 séries de programas, porque é um tema que é muito caro, não só a nós aqui, mas ao próprio Conselho. Eu acho que isso precisa ser fomentado, incentivado, inclusive. Olha só, quer comentar isso? Bom, deixei por último aqui, gente, que a gente não é bobo, né? Vamos chamar a atenção um pouquinho. O CalDF, por meio do recurso, né, que a gente já falou lá no início da nossa conversa, destina 2% no mínimo para ações de assistência técnica. Então, no início desse processo, como que o Cal fez? Assim, você vê, né? Não é só o arquiteto que precisa se capacitar. O CalDF também vem se preparando ao longo desses últimos anos para poder receber esses arquitetos e fazer sua atuação junto ao governo local. Então, 2016, 17, 18 e 19, a gente fez a jornada de assistência técnica com os recursos, né, que eram destinados à Comissão de Assistência Técnica. Agora, eu vou chamar a atenção já para 2021, a gente lançou, por meio do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, todo o processo de capacitação e execução de obras. Então, hoje, vamos falar de números, que eu acho que quando a gente fala de dinheiro, todo mundo se interessa, né? O CalDF, por exemplo, em 2021, aplicou quase 69 mil no desenvolvimento dos projetos, né, por meio desses 7 arquitetos, para que esses projetos fossem enviados ao Estado para execução de banheiros, né, na cidade da Estrutural. Por sua vez, o Estado vai entrar com a contrapartida de 385 mil reais com a execução de obra, onde ele entra com a mão de obra e o material. Então, a gente está falando aqui, de um movimento de 455 mil reais para pessoas que não tinham banheiro poderem ter acesso ao básico, que é um saneamento, que é um banheiro, uma pia, um chuveiro, de uma forma adequada, minimamente adequada para aquele núcleo familiar, né? Então é um número bem expressivo, porque agora a gente já está falando de execução de obra, né? Quase R$500 milhões, né? Exatamente. Que bacana, que legal. Nossa, sensacional. Pessoal, se você tem interesse em participar e saber mais sobre assistência técnica, arquitetura social, procure o Cal. Você que não é de Brasília, procure o seu conselho no teu estado, nos procure aqui no CalDF, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelos nossos canais de comunicação, que nós estamos aqui abertos para poder orientá-los e mostrar como você pode fazer para nos auxiliar nessa batalha, nessa jornada aí. Sandrinha, você sabe que eu sou teu fã, né? Então, eu assim, imagina, sem comentários, assim, você é sempre bem-vinda. Espero fazer outros programas aí, esperamos, né, com você, para mostrar, inclusive, os resultados dos nossos trabalhos futuros, tá? Obrigado de coração. Obrigada a você, Ricardo, obrigada ao CalDF. É sempre um prazer poder dividir e falar um pouquinho do que eu não só falo, mas do que eu faço no meu dia a dia. Você só não fala, você bota em prática. Exatamente, né? E é isso Bacana. Que a gente vai provar para essa galera que vai estar nos assistindo agora que é possível. Muito bom. Gente, obrigado, até a próxima. Tchau.